perdão aos senhores, porque eu enganei todos vocês. Eu disse que era educação dos filhos, mas na realidade educação dos pais. E que se eu falasse isso, vocês não vinham. Então eu enganei vocês. Mas, queridos, logicamente o nosso desejo é que vocês sejam felizes, que vocês tenham uma família abençoada, que vocês vivam bem, e que os filhos sejam bem-sucedidos, e que tudo vá bem. E para isso tem princípios, tem procedimentos, tem regras, e nós gostaríamos de digerir as principais delas. Logicamente, nós não somos especialistas em nada. Eu tenho 74 anos, estou aprendendo ainda. E se você quiser me ensinar alguma coisa, olha, eu fico feliz e quero aprender também. Então, a primeira coisa que eu queria lembrá-los, que o amor é o dom supremo. E na família, no relacionamento dos filhos, o que nós precisamos ter como prioridade é o amor. Eu quero lembrar aos senhores pais que o melhor investimento de tempo, de dinheiro, que você pode fazer, não é naquela casa que você quer comprar, naquele carro novo, naquela viagem para Paris, nos teus filhos. A preciosidade maior sua são os seus filhos. Melhor investimento que você possa fazer é nos filhos. Tem que afastar para ficar brilhando por causa da luz. Estão filmando. Vocês não vêm para frente, eu tenho que ir até vocês, né? Mas então, continuando, eu estou dizendo que o melhor investimento de tempo de qualidade tem que ser a família de vocês. Vocês têm ouvido na televisão, os psicólogos, sociólogos, pastores, que a família está no coração de Deus e que o melhor tempo que a gente possa investir e gastar é com a família. Eu quero, ainda que seja redundante, insistir nisso daí. Porque nós vivemos num tempo moderno em que você não tem tempo. Olha, o dia precisava ter 30 horas, porque 24 horas não dá. A tua lista que você faz, não dá. E a tendência é que os nossos filhos fiquem com a babá, ou fiquem com a avó, ou fiquem na escolinha, ou fiquem na creche. E se tem uma creche aqui 8 horas por dia, melhor ainda, que você tem mais tempo. Então, eu quero só lembrar que pai e mãe, eles são insubstituíveis. O tempo que você gasta com o teu filho, com a tua filha, olha, é um tempo bom, não é perdido. E eu queria que você reavaliasse as suas prioridades de tempo. Pai, você tem que gastar tempo com o teu filho. Você tem que soltar pipa com ele, você tem que jogar bola com ele, você tem que andar na chuva com ele, você tem que andar na enxurrada com ele, você tem que fazer arte com ele, você tem que fazer algumas coisas que até a tua esposa não gosta muito, por exemplo, andar na chuva, ficar com gripe, mas é tão bom a gente correr na grama com o pé molhado e chutar latinha vazia no chão. Então, é muito importante que o pai invista tempo no filho. A masculinidade do filho depende muito da presença masculina do pai. Os psicólogos têm insistido isso, não sou eu. Quero lembrar também que o tempo gasto com o filho nunca é perdido. E muitos pais hoje, que são profissionais de excelência, eles dizem assim: eu lamento não ter visto o meu filho crescer. A hora que eu percebi, eles já eram grandes. Eu não curti meus filhos. Talvez você conheça, talvez até você esteja fazendo parte desse time. Então, não permita que você mesmo se cobre isso no futuro. Gaste tempo com o teu filho. O principal tesouro que você tem é o teu filho. Tem que investir tempo com preciosidade. E o amor tem que ser prioridade na lida com os filhos. Amor sem excesso. E nós queremos falar sobre esse possível excesso. Lá em Olímpia, muitos anos atrás, um pai comprou um carro zerinho, com muito esforço, colocou na garagem, bonito carro,
mostrou para os vizinhos, tirou fotografia, estava feliz. O filho pegou um prego, garotinho, pequenininho, pegou um prego e de fora a fora o carro. O pai ficou possesso, pegou um facão na ira e cortou os dedos do filho. Isso daí, logicamente, nem preciso comentar com vocês, que é um absurdo. E os teus filhos vão fazer coisas erradas. Espero que não risque o teu carro, mas algumas coisas semelhantes. E o teu bom senso, o teu domínio próprio, a tua mansidão, o teu amor tem que ser predominante nessa área. Os mais velhos lembram quando foi lançado o Monza. O Monza hoje é um carro velho, mas quando o Monza saiu, era um carro de excelência. E eu e a Márcia, nós compramos um Monza zerinho, último tipo, modelo novo, bonitão, e com esforço também. E os nossos filhos sabiam do esforço que a gente tinha para comprar um carro zero. E o meu filho mais velho, Murilo, 18, 19 anos, estava aprendendo a dirigir, ele fez um negócio muito errado. Eu deixei ele dar uma volta com o carro novo. E ele saiu com o carro novo, ele foi direto na casa de um amigo, esnobar o carro novo do pai. Porque no ambiente que ele vivia na escola lá do Cirandinha, o meu filho era o mais pobre, e tinha um monte de gente rica, filho dos donos do frigorífico, etc., que era amigo dele. Então ele quis mostrar que o pai dele também era rico, tinha carro zero. Então, uma soberba, né? Ele foi em frente à casa do amigo, buzinou, chamou o amigo, mostrou o carro novo e tal. Ele recém-motorista, não tinha muita experiência, e ele deixou a direção virada um pouco para a esquerda. E a hora de sair, ele quis cantar pneu, como o jovem gosta. Então ele acelerou o carro, pisou na embreagem, acelerou, tirou a embreagem, e o carro foi direto numa lixeira, em frente à casa do dono lá, derrubou a lixeira, amassou o capô, e etc., e veio para casa choroso, mal, trancou no banheiro, chorando. Eu chorei também, porque carrinho Monza zerinho, 2 dias de idade, né? Mas eu falei para ele assim: filho, fica tranquilo, carro a gente vai ter muitos ainda, a gente compra outro, a gente conserta, lata a gente conserta, fica sossegado, e nós vamos dar jeito, e não fica triste com isso não, aconteceu, não tem jeito mais, você não devia ter feito, mas fez, pronto, acabou, resolvido está, vamos para frente. Animei o menino. Mas se eu tivesse sido muito bravo, talvez ele falasse assim: nunca mais eu vou dirigir, porque eu sou incompetente. Ou talvez eu pudesse falar assim: você nunca mais vai pegar um carro meu, você vai dirigir só o carro quando for teu, porque você não sabe dirigir, você fez coisa. Talvez eu pudesse falar assim. Mas eu quero insistir com os senhores que o amor, que é o dom supremo, deve prevalecer em todas as atitudes, com sabedoria e sem excesso. Às vezes, o amor em excesso também prejudica. Quero estimulá-los e orientá-los num momento precioso que deve ser cotidiano na tua casa. Nos tempos modernos, hoje, ninguém tem tempo, como nós estamos falando. E o momento ali do almoço teu tem que ser prioridade de aconchego, de comunhão, de bate-papo, de sorriso, de alegria. E olha, é momento de você valorizar a comida que está ali na tua mesa, no teu prato. É muito importante que todos sentem na mesa. O tempo do teu avô era assim. No tempo moderno agora, o teu filho pega o prato e vai comer na televisão, ou pega o prato com o celular, com o joguinho lá, ou senão ele fala: não, pai, amanhã eu não vou comer porque eu não estou com fome, eu comi um lanche agora há pouco, e ele vai sentar lá no sofá para fazer o joguinho. E ninguém senta na mesa, ninguém conversa, ninguém. Então, pai, organiza teu almoço. Mãe, ajude, peça para o teu filho ajudar a pôr a mesa. Põe uma toalha bonita. Fala: filho, põe 4 pratos que nós vamos comer em 4 hoje. E põe 4 copos também. E põe 4 guardanapos. Você esqueceu do garfo e da faca. Vai lá, orienta teu filho, a tua filha, para pôr a mesa. E quando ele pôr a mesa, você elogia. E quando teu marido chegar, que está naquela mesa bonita, você vai falar para ele assim: olha, foi o Francisquinho que pôs a mesa, olha que bonita. E você, marido, fala: olha que legal, parabéns. Isso chama reforço positivo em psicologia,
que nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. É importante que teu filho tenha tarefas. Eu falo filho, tanto filho como filha. Tem responsabilidades. Desde que ele está começando a caminhar, ele tem que fazer alguma coisinha. É um absurdo quando o teu filho come e deixa o prato na mesa. Você tem que orientá-lo, filho, pega teu prato e leva lá na pia, põe dentro da pia. E se você deixou comida no prato, põe no lixo. Aliás, pai e mãe, você não deve permitir que o teu filho deixe comida no prato. Se você quiser, te bata um papo sobre a comida na África, como que as crianças comem na África. Ou senão, vou relembrar lá no Japão, na Segunda Guerra. Conversa com os avós da Segunda Guerra do Japão. E eles vão falar, nós pegávamos sola de sapato. Isso não é mentira. Pegávamos sola de sapato velho, abandonado, e cozinhava. Comia o couro da sola do sapato, porque não tinha comida. E o teu filho enche de arroz, feijão, depois não quero mais, joga fora. Mãe, ensina teu filho a pôr o prato. Eu conheço gente, pastores aqui dessa igreja, que tem um filho marmanjão, que no nosso almoço, filho, você quer arroz? Filho, pode pôr saladinha para você? Você quer beterraba? Pode pôr ervilha? Né? O teu filho tem que aprender a pôr comida e o tanto que ele queira. E se deixar no prato, você vai dar um pito nele. Porque alimento é nobre, é sagrado e tem que ser valorizado. Então, o teu filho, tua filha, tem que ajudar a pôr a mesa, tem que sentar na mesa, tem que ter toda aquela reverência, porque o momento é um altar. Faça do teu almoço um altar. Pai, talvez você não saiba orar, e nem gosta de orar, mas só fala assim, Senhor Deus, obrigado por esse alimento. Abençoa esse alimento. Obrigado pelo pão de cada dia. Amém. Isso para o teu filho é importante, para Deus é importante, para a tua família é importante. Então aprenda, uma oração simples, pequena, mas aprenda a orar. O americano, ele não senta numa mesa sem orar. Quero que você lembre também ao teu filho que, de preferência, os mais velhos servirem primeiro. De preferência, quando chegar uma visita, ele vai lembrar disso e ele não vai correndo fazer o prato dele antes que a visita sirva. Eu imagino que de vez em quando aparece avós, aparece tios para almoçar com você. E o teu filho não pode ser um concorrente para ser o primeiro a comer. Isso é educação, isso é formação, isso é realmente regras, procedimentos de boa conduta para a família. Quero lembrar, pai, que o teu filho é como um pássaro. Você segura na mão um pássaro. Se você aperta demais, você mata. Se você solta demais, ele escapa da tua mão. Teu filho, você tem que apertar de uma certa forma que você não esmague. Você não atropele a liberdade dele. Mas você também não pode soltar demais. Quero lembrar que essa comunhão na mesa ali na hora do almoço tem que ser também conduzida de uma forma inteligente pelos pais. Não é hora de você reclamar, de você brigar com o teu marido, de você brigar com o teu filho. É um momento que não é de acertos. Vocês vão sorrir, vocês vão falar de coisas boas, proibido de falar da doença, do bisavô que morreu de infarto, do tio do Lula ou do Bolsonaro, sei lá o quê, ficar irado e bravo. É um momento sagrado. Faça da tua mesa um altar de relacionamento, de bate-papo, de convívio, de tal forma que todo mundo fique alegre ali. E quando os teus filhos forem adultos, eles vão lembrar com saudade da mesa dos pais, na época que eles comiam. Se você faz tudo para o teu filho, você vai transformá-lo num babaca. É isso que lá na faculdade, eles vão falar para o teu filho. Eu dei aula há 40 anos na faculdade. E eu conheci muito filhinho de papai que se transformaram em babaca. Porque a mãe fazia tudo, o pai fazia tudo, de repente ele vem fazer engenharia de alimentos aqui, numa república, não sabe arrumar cama, não sabe fritar um ovo, não sabe fazer uma compra no supermercado, e vira gozação dos amigos, zombaria, e, enfim, não transforme o teu filho num babaca.
A melhor definição de educação que eu aprendi, eu já ouvi muitas, a melhor definição que eu ouvi é que educar é preparar o filho para a vida. Educar é preparar o filho para a vida. Aí fora tem um mundo hostil, de competição. E quero lembrar também que o teu filho, desde pequenininho, tem que trabalhar. O trabalho é digno, o trabalho é bom, o trabalho é nobre, o trabalho enriquece. Trabalha na tua casa. Quando eu era criança, minha mãe chamava obrigação. Eu tinha a obrigação de pegar uma vassourinha e varrer um corredor, 1 metro de corredor todo dia. Mãe, está limpo, mãe? Não, tem que varrer. E estava limpo, realmente? Não, tem que varrer. Mãe, eu quero jogar bola. Não, primeiro a tua obrigação, vai varrer o corredor. E eu varri o corredor. E depois começaram a dar outras obrigações. E eu sabia que eu tinha que fazê-la porque eu era da família. E meus pais me faziam. Então, você deve dar servicinho para os teus filhos também. Aquele sapato que ele joga esparramado para o chão e que você, mãe, vai lá e pega, fala, filho, pega teu sapato e vai guardar lá. Lá é o lugar. Filho, volta lá na sala de televisão, que você deixou a televisão ligada, ventilador ligado, a luz acesa, isso custa caro. Então, volta lá. Então, você vai ser, com jeito e com amor, você vai ensinar teu filho a ter procedimentos de economia. Afinal de contas, energia custa caro. Afinal de contas, é uma regra, a gente tem que aprender. Pegou, põe no lugar. Abriu, fecha. Usou, guarda. Destampou, tampa de novo. Isso é muito comum no adolescente, ele, voadão, sair correndo para... né? E, às vezes, os meus netos estão em casa, ventilador ligado, luz acesa, almofada para o chão, e de repente o pai buzina lá. Vambora, Davi! Vai desligar a televisão, vai desligar, deixa o teu pai buzinar. Acerta lá primeiro. Então, nós temos que apertar sem perder a ternura, como o historiador disse. Muito bem. Quero lembrá-los também, essa luz eu queria ficar mais perto de vocês, mas tem que ficar aqui. Mas eu quero lembrá-los que hoje tem um problema grande de homossexualidade surgindo no modismo. E nós temos que ser prudentes para que não aconteça com os nossos filhos. Então eu quero lembrá-los que tem comportamentos, e tem brinquedos, e tem cores, e tem objetos que são masculinizantes. E tem outros que são feminilizantes. E nós temos que ter cuidado com isso. O homem e a mulher têm hormônios. A mulher tem mais estrógeno, mas tem testosterona também. E o homem tem mais testosterona, mas também estrógeno também tem, coisa assim. Mas o desenvolvimento anormal desses hormônios pode desfazer regras, princípios, padrões na sexualidade. Imaginem que o filho ele tem que brincar com a bola, a filha tem que brincar com a boneca. O filho pode até ganhar o estilingue, a filha não vai ganhar estilingue. O filho vai usar botina, a filha vai usar uma sandalinha rasteirinha cor-de-rosa com fitinha uma azulzinha. Por favor, não bota aquela sandalinha bonita que a televisão fala no pé do teu filho. Teu filho tem que ter uma botina forte, um tênis forte, para chutar latinha na rua, chutar bagagem de laranja, chutar a bunda da onça, se precisar. Ele tem que ser um homem, tem que ser macho. Se alguém rouba a tua carteira, a tua bolsa, o teu filho tem que correr atrás dele, brigar e chutar o ladrãozinho. Mas como ele vai chutar de sandálias havaianas? Porque sandálias havaianas, só as legítimas havaianas, né? Assiste lá a televisão, aquelas moças bonitas falando da sandália havaiana, aquele artista bonito, só havaianas, legítimas havaianas. E teu filho vem na igreja aqui de sandália havaiana, eu olho para o pé dele e falo, cara, vou botar fogo nesse negócio aí. Mas pensa bem como que é psicológico. É sociedade de consumo. Impossível um tênis,
uma botina fechadinha de couro, né, dando resistência no pé, e uma sandalinha com 2 tirinhas. Como é que o menino vai chutar bola com sandália havaiana? Correr, brincar, salva-pega e pique-esconde. Então, olha, tem algumas coisas que devem ter seleção. A menininha tem que pôr vestido. O menino tem que pôr calça. São princípios, são símbolos masculinizantes. E esses tempos atrás nós fizemos um movimento lá no sítio, que era só de menino, só de homem, de macho. E eu falei para cada pai, bota uma faquinha ou um canivete na cintura do teu filho. E eles se sentiram, foram tudo com canivetinho, e eles se sentiram muito macho, porque estava com canivete, estava com faca. É um símbolo de responsabilidade também. Porque, com certeza, quando o pai entregou o canivete, falou, jamais você vai abrir esse canivete, apontar para ninguém, para brigar com ninguém, etc. É com responsabilidade que você vai usar esse canivete. E nós falamos a mesma coisa lá. Todo mundo foi com o canivete. E eles sentiram muito macho. Então, é importante que a gente desenvolva o machismo no menino, o feminismo na menina. E os pais são responsáveis por isso. Esse livro é do Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Me perdoem a agressão aos senhores, mas se o teu filho é um gênio, gentleman, bom caráter, dignidade, bom sujeito, dá um exemplo bom, o mérito é teu. Mas se ele usa droga, se é tranqueira, se é mentiroso, se é mau caráter, se é bandidinho, você é culpado. O que a gente semeia, a gente colhe. E o nosso propósito aqui é nortear sementeiras boas nos teus filhos, de tal forma que sejam pessoas de excelência, que você sinta assim, amor, dignidade e honrado pelos teus filhos. Se você ama teu filho, você tem que lembrar de um versículo, está em Efésios 5, fala, filho, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Eu posso imaginar o contrário. Filho, não honra teu pai e tua mãe, então você não vai bem e você não será de longa vida sobre a terra, porque é bíblico. E Deus não brinca com a palavra. Está escrito, é. Vou repetir. Para que os senhores incorporem bem no coração, na alma. Filhos, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, nós não queremos que isso aconteça ao contrário. E a gente tem visto na nossa sociedade desonra. Filhos que não obedecem aos pais. Porque os pais não começaram a ensinar o que é autoridade. Pais, quando o teu filho te pedir alguma coisa, esforça-te em falar sim. Eu posso fazer aquilo? Sim, pode. Pensa primeiro. Pode. Eu posso pintar aquela cadeirinha com aquela tinta velha? Sim, pode. Pensa um pouquinho, fala sim. De preferência, fala sim. Mas, por favor, quando você falar não, vai ser um não bem sábio, bem pensado, e não mude de ideia. Porque ele vai começar a insistir, e se ele é pequenininho, ele vai começar a fazer manha. Eu quero. Ele vai fazer birra, e ele vai bater o pé, e você, então vai, vá. Você perdeu. É sim, sim, não, não. Pensa para falar não. Mas quando você fala não, que é com razão, você já pensou, você tem suas razões, e você não precisa explicar para ele. Tem uma festa que vai ter cerveja lá no vizinho, mau caráter, sei lá o quê. E tua filha quer ir na festinha, porque a amiguinha dela convidou. Você sabe que o ambiente não vai ser bom. E tua filha quer ir na festinha. Você vai pensar, porque ela pediu, e você vai falar, filha, você não deve ir nessa festa. Por quê? Eu quero ir, eu vou, mas por quê? Porque você não vai poder falar para a filha que o vizinho é bandido, que tem mau caráter, vai ter cafajeste lá, que vai ter bebida, ela vai contar para a amiguinha dela, vai arrumar encrenca, e também você não tem que dar satisfação. Eu tenho minhas razões, você não deve ir, não é bom para
você não vai e pronto. E se ela ficar emburrada, você vai dar um pito nela. Filha, vem cá, senta aqui. E você dá um pito nela. Porque ela tem que entender que o não é para o bem dela. Porque geralmente tem filhos e fica 2, 3 dias emburrado com o pai porque o pai falou não. Isso aí também deve ser reprimido. Você não deve permitir que o teu filho fique emburrado, ou bravo, ou coisa assim. Quero lembrar também, queridos, que o caráter, vocês aprenderam isso com Piaget, na pedagogia, até os 7, 8 anos, muito da personalidade da criança é moldado. Então, é muito importante que você esmere realmente nesse amor, nessa educação, nesse investimento, nesse teu filho. E os limites têm que ser colocados. A gente percebe que muitos filhos fazem o que querem e o pai faz todo o gosto do filho. Esse tempo atrás, nós estamos viajando num avião, não sei para onde aí, acho que para a África, não sei para onde, e na nossa frente um casal de jovens com um filhinho, talvez 3, 4 anos, que veio os sinais para colocar o cinto de segurança, o menininho ficava de pé, andando, a mãe querendo pôr o cinto de segurança, e o menino não queria pôr o cinto, e ele começou a chorar, fazer birra, e a mãe com jeitinho, não, filhinho, tem que pôr, não sei o quê. E, não quero. O avião inteiro esperando, a aeromoça lá olhando, vendo, e a mãe, não, filhinho, tem que pôr, porque, não vou pôr, e aquela birra. Deu vontade de tirar a cinta e lá dar uns petelecos naquele menino, né? Não sei se batia no filho ou na mãe, que não tinha autoridade sobre uma criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos não tem o que querer, o que decidir. A decisão é tua, o querer é teu. Eu lembro direitinho, minha mãe, ela usava essa frase. Às vezes fala, mãe, eu não quero isso, eu não quero ir. Fala, você não tem o que querer. Quando você tiver 18 anos, você vai ter que querer. Por enquanto, o querer é meu e você vai fazer o que eu mando, você trata de ir. Então, eu aprendi que filho não tem o querer é do pai. O pai sabe o que é melhor. E o filho não tem que ficar discutindo. E você não tem que dar muita explicação, porque às vezes ele não entende. Se você não tem autoridade sobre o teu filho de 7 anos, 8 anos, quando ele tiver 13, ele vai falar assim, pai, eu vou numa festa rave, vai começar na sexta-feira, mas eu acho que só vou voltar na segunda. E como você não tem autoridade porque você perdeu, ele vai na festa rave. Você quer evitar isso? Então comece agora com 2, 3, 5 anos, 7 anos, 8 anos. Enquanto ele está debaixo do teu teto, da tua autoridade, você manda, você decide. Quando ele tiver 19 anos, casar, sei lá, daí ele decide. E assim mesmo, às vezes, você tem que dar as opiniões. Os católicos têm uma equipe lá, que trabalha com filhos drogados, chamada Amor Exigente. Eles usam uma técnica discutível. Quando o filho está drogado, e está no bem bom, e usa droga, e come, dorme, e usa droga, e perdeu o trabalho, e coisa assim, e não quer se internar, não, eu paro quando eu quiser, e já está viciado. Os pais falam assim, olha, então vamos fazer o seguinte, você tem 2 alternativas, ou a gente te interna para você recuperar no hospital próprio, ou você sai de casa e vai morar lá no traficante. Difícil para um pai falar isso, mas eles fazem isso. Eu já vi resultados. E o menino foi para a rua, foi dormir na casa do traficante. 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois foi para a ponte, depois foi para a rua, depois foi debaixo da marquise, e depois de uma semana voltou para casa. Ninguém queria ele, estava passando fome, não tinha bom tomar banho, e falou, mãe, eu quero ser internado. É técnica do amor exigente. Não estou dizendo que eu aprovo isso, que vocês devam fazer isso, mas eu quero lembrá-los que tem que ter limites. Eu conheço gente, da nossa igreja, amigos nossos, que o filho durante 20 anos usando droga e a mãe comprando droga para ele. Nós já perdemos garoto aqui, que a mãe sustentava o filho com droga,
Começou com maconha, depois foi cocaína, depois e foi droga pesada, e foi evoluindo, depois crack. E quantas vezes eu tive que lutar corporalmente com esse menino, que ele estava quebrando a casa inteira, querendo bater na mãe e no pai, por causa de R$ 5 que a mãe negou dar porque ele precisava comprar uma pedra, e coisa assim. E um dia ele arrumou uma encrenca lá com um drogado, e meteram a faca nele. Ele foi internado e falou para o médico assim: não, me solta que eu quero ir lá, eu quero matar ele. Não, você não pode, você está esfaqueado. Não, eu quero ir. E o menino morreu, menino de 18, 19 anos, muitos senhores já conheciam. Então, tudo tem um começo. Quero dar um conselho também para você, pai. Na minha casa não entra bebida alcoólica. E se você perguntar do ponto de vista pastoral, é proibido beber vinho, beber uma cerveja? Eu diria que não. Porque Jesus multiplicou o vinho, e essa história de falar que o vinho era suco de uva, não era fermentado, não, era vinho mesmo, né? Mas você conhece pessoas, famílias totalmente destruídas por causa de um pai alcoólatra, ou um avô, um tio alcoólatra. E eu, como pastor, vi muita gente alcoólatra, muita gente destruída. Então, eu resolvi, já há mais de 30 anos, não bebo nada alcoólico. Isso é um exemplo para os meus filhos, é um exemplo para muitos que convivem comigo. Vocês nunca viram eu tomando cerveja, tomando vinho, coisa assim, mesmo às vezes em voo internacional, vem a aeromoça: olha, isso aqui é um uísque, isso aqui é um vinho tinto, seco. Não, eu não bebo, obrigado. Vou num casamento, é batidinha, mas tem álcool. Não, é só um pouquinho. Não, eu não quero, obrigado. Então, na minha casa não entra bebida alcoólica. Eu aprendi isso com um técnico de basquete, não foi com um pastor. Ele falava assim, olha, era um técnico que eu admirava muito, porque ele tinha uma esposa bonita, ele tinha filhos, uma família bonita. Ele falava assim, na minha casa não entra bebida alcoólica. Ele falava assim, eu acho absurdo essas casas que tem aquele barzinho na sala, que tem aqueles copos pendurados, e tem uísque, tem martini, tem não sei o que lá, tem champanhe. Casa que tem amor, não deve entrar bebida alcoólica. Então, eu tomei isso lá no tempo do basquete, do esporte, como regra. Então, em casa, nós não bebemos, não entra bebida alcoólica. Nos casamentos, por aí, eu não bebo. Eu gostaria que você também praticasse isso. É uma regra? Não, mas é um conselho. Porque o filho, ele bebe só socialmente. Porque o pai bebe também. Talvez o pai tenha até um controle. É só aquela cervejinha. Mas o filho bebe 2. Depois de sexta e sábado. Depois de sexta, sábado e domingo. Depois 2 cervejas, depois 3, depois 10, depois 20, depois um rabo de galo, depois não sei o que lá, depois o uísque. E, de repente, ele vira alcoólatra. Alcoólatra nunca nasce alcoólatra, ele vai repetindo e vai acontecendo. Então, eu acho que você não perde nada em ter um princípio de não beber nada alcoólico na tua casa. Queria aconselhá-los também, pais, a escolher um esporte e praticar com o teu filho. Às vezes andar de bicicleta, às vezes caminhada, às vezes uma mesa de ping-pong. Olha, eu queria esses dias comprar uma mesa de ping-pong, entrei na internet e tal, mas tudo mais de 1.000. Eu mesmo comprei madeira, comprei uma chapa grossa, eu pintei, eu fiz. O meu amado Alex Catib deu de presente a redinha, a raquete, bolinha. E olha, é um espaço pequeno, cabe em qualquer lugar. Futebol, basquete, põe uma cestinha lá, se você tem filho, vai jogar basquete com teu filho, vôlei. Então, o esporte é muito bom e você deve desenvolver na sua casa. Quem está acompanhando? Está tudo bem aí? Muito bem. Quero lembrá-los também que teu filho tem que aprender regras de cavalheirismo. Tem coisas do passado que valem até hoje. É importante que você, marido, permita que sempre a tua esposa vá na frente. No elevador, ela entra primeiro. Aqui na igreja, ela entra primeiro. Numa loja, ela entra primeiro. É importante que você seja cavalheiro e o teu filho aprenda isso. Jamais, marido, é até absurdo falar isso,
mas jamais levante a mão contra a tua esposa. Quem bate mulher é covarde. Mulher não se bate de jeito nenhum. E eu já vi crianças no colo, dando tapa na mãe. Eu não aguento. Falo, mãe, não permita que teu filho levante a mão contra você. Se você, criancinha, está de colo, a mãe bate na mãe, quando ele crescer, ele vai te dar uma surra. Então, agora, nunca permita que um filho teu levante a mão contra você. Então, é importante que o pai, que é o cabeça, que é o sacerdote, seja um exemplo de educação. Gritaria, palavrão, jamais. Isso tem que ser exemplo para os nossos filhos. O filho repete o que vê nos pais. Quero lembrar que a mulher é o sexo frágil. Marido, eu quero lembrar que a mulher ela tem dificuldade de decisão, porque Deus colocou as decisões para você. E se você não decide, ela tem que decidir, e às vezes decide errado. Então, assuma a tua posição de sacerdote, de marido, de pai. Lembrando que a tua família é a tua responsabilidade. E você deve investir todo o tempo que você tem para que seja nobre a tua família. Pais, não permita nunca que o teu filho conte uma mentirinha. Você tem que ensinar aquilo que a Bíblia te fala, de verdades. Mentira não pode fazer parte. E se você perceber uma mentira, você vai dar um pito, uma varadinha, e você vai cortar o mal pela raiz, porque se você consente, ele vai virar um mentiroso. Ele vai se acomodar com a mentira. E qualquer dificuldade, quebrou o aparelho lá de eletrodoméstico, foi ele sabe que foi ele. Ah, eu não fui. Ah, eu não fui. Não foi ninguém. Alguém está mentindo. Então, você deve priorizar sempre a verdade na tua casa. E os seus filhos têm sempre que ter a prioridade do tempo teu. Porque é fundamental, porque a maior nobreza que tem diante de você é tua família, teus filhos. Invista neles, ame, respeite, veja as prioridades deles, os sonhos, os planos do futuro, converse com os teus filhos. O americano, às vezes, ele faz um teatro para treinar o filho contra drogas. Porque as drogas, a gente sempre acha que é o filho do outro que vai usar droga, o nosso não. Ah, olha, coitada, fulano, o filho dele virou drogado. E você acha que o teu não, mas ela pensava o mesmo. O teu filho está no meio ambiente aí onde tem droga. Então você deve ensinar teu filho como que você vai defender. Então o americano faz um teatro, ele forma e faz um teatrinho ali na casa dele. Fala, bom, eu vou te oferecer droga. Eu estou na escola, eu cheguei perto de você, eu vou te oferecer droga. Fala, experimente, é droga leve, é só uma vez, só para você conhecer, todo mundo usa, o que tem? Então você fala, você convence teu filho a usar droga. E você vai colocar respostas na boca dele. Diante disso, meu filho, você tem que falar, não, olha, eu não preciso disso. Não, eu não tenho curiosidade. Não, eu não quero saber. Eu não quero. E pronto. Então, o teu filho tem que estar preparado, porque alguém vai oferecer droga, ou na escola, ou na esquina, ou no boteco. E se você não prepará-lo, a curiosidade e o convencimento, a persuasão do traficante é muito forte. Então, você deve treinar. Deve conversar com o teu filho, que alguém vai oferecer droga. A tua filha tem que ser treinada também para os possíveis investidas sexuais. Orienta a tua filha. A hora que um mocinho mais velho fala, olha que bonitinha que você é, uma luz vermelha tem que acender no teu, né? Você é bonitinha mesmo, mas cuidado com excessos. Elogios demais, você deve preocupar. E se alguém tocar na tua filha, você tem que orientá-la com amor, que ela deve trazer essa notícia para vocês. Você tem que preparar a tua filha para isso. Porque nós temos encontros aqui, e a gente conhece muitos abusos, muitas mulheres
tristes, deprimidas, por causa de erros, desacertos na sexualidade, logo na adolescência, na infância. Queremos que tua filha tenha uma sexualidade saudável, que ela seja mãe, tenha filhos, que ame o seu marido e que tenha realmente um relacionamento sexual saudável. Mas se bobear, nesse mundo moderno que nós estamos, traz traumas, traz desacertos, e você pai, você mãe, você tem que orientar a tua filha. Amém? Se você pegar o livro do sábio rei Salomão, tem 4 citações lá, que nós não devemos poupar a varinha corretiva, logicamente sem exagero, mas a psicologia moderna fala, não, você não pode bater no filho. Mas como a gente é antipsicológico, a minha recomendação é, pega a varinha e bate sim. Dá umas varadinhas na perna, que você vai ver como é que faz um efeito muito bom. E é o sábio rei Salomão que está falando isso. Há muito tempo atrás, nós fizemos até uma reguinha, uma tabuinha fininha, né? Uma varinha, reguinha corretiva, distribuímos para os pais. Teve psicólogo aí que não gostou da história. É verdade que a varinha era um pouco grossa, né? Não era muito fininha. Mas umas varadinhas faz bem. Os mais velhos diziam que patada de galinha nunca mata pintinho. Então, tem que, umas varadinhas, se precisar, desobedeceu, mandou fazer, não fez. Olha, se você não fizer, você vai apanhar. Amados pais, não prometa aquilo que você não vai fazer. Porque se você vai falar que você vai bater, você tem que bater. Senão você perde a autoridade. Eu já vi muita mãe falar, se você fizer isso, eu não vou te dar mamadeira. Eu não vou te dar mamadeira. Se não obedecer, não vou te dar mamadeira. Passou 5 minutos, vai lá, toma mamadeira para o nenê. Por que falou então? Aquela escada ali, gente, é o maior atrativo para todas as crianças. Todas as crianças começou gatinhando, a primeiro passinho, ela quer subir na escada. Né? E a gente tem preocupação com aquela escada, porque machuca. Mas é o maior atrativo. Toda criança quer subir naquela escada. E às vezes, com jeitinho, eu vou lá e falo, é perigoso. Né? Mas agora tem muita mãe que faz o filho achar que o pastor é terrível. Fala, ó, o pastor vem vindo, vou chamar o pastor. Não é o pastor, é você mesmo. Fala, olha, desça daí que é perigoso, não é para subir aí. Então, você deve exigir respeito, autoridade, obediência. Faz um estudo dessa palavra obediência na Bíblia e você vai ver que é uma palavra perigosa. Muito bem. Também, pais, não minta para o teu filho. Vou repetir. Muitos dos senhores são mentirosos. Muitos dos senhores falam assim, filho, não vai lá fora que o sapo vai te pegar. Filho, é o homem do saco vai te pegar. Ou a polícia vai te prender. Não vai lá fora que a polícia, eu vou chamar a polícia para te prender. E a criança cresce com raiva do policial. E quando for adulto vai querer matar o policial. Porque o policial é o inimigo da família. Né? O policial é um amigo da família. É um defensor do cidadão. Então, ninguém pode colocar medo em filho nenhum de polícia. Homem do saco. E, se você for lá fora, eu vou te dar injeção. E o garoto não vai lá fora com medo de injeção. Mentira, você não vai dar injeção. Não tem homem do saco, não tem lobisomem, não tem policial que vai prender ninguém. Então, ele não vai lá fora porque você proibiu ele de ir lá fora. E a tua palavra basta. Não precisa colocar medo na criança. Tem muita... Quer ver? Sejam sinceros, hein? Principalmente as mulheres. Quem tem medo de sapo, levanta a mão. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Eu vou te explicar por quê. Porque a tua bisavó tinha medo de sapo, tua avó tinha medo de sapo, tua mãe tinha medo de sapo, e ninguém sabe por que tem medo de sapo, mas tem medo de sapo. Né? E a maioria, o sapo vai te pegar. Tem sapo lá, o sapo vai pular em você. Gente, para que isso? Isso é mentira, não é verdade? Muito bem. A história do... Eu fiquei muito frustrado com os meus pais, porque
eu tinha 8 anos de idade, e eu acreditava no Papai Noel. E sabe por que eu acreditava? Porque minha mãe, que eu confiava nela, falava que o Papai Noel existia. Meu pai, que era o meu pai, falava que o Papai Noel existia, que eu tinha que dormir mais cedo, porque o Papai Noel ia para colocar presente para mim, ia para eu colocar capinzinho para a rena do Papai Noel, e eu cortava capim e colocava no meu sapatinho, e o Papai Noel vai entrar pela chaminé e vai te trazer a bicicletinha, e no outro dia eu via a bicicletinha, então o Papai Noel trouxe, e o capim não estava lá. Me enganaram. E quando eu descobri que era mentira, realmente, meus amigos me convenceram, você acredita em Papai Noel, rapaz? Ele não existe, isso daí é invenção. E eu fiquei muito chateado com os meus pais, porque eu confiava neles, porque eram meus pais mentindo para mim. Então, não minta para o teu filho em nada. História de sapo, homem do saco, da polícia, do Papai Noel, do lobisomem, mula sem cabeça. Meu Deus, isso daí não pode. Teu filho tem que ser educado com sabedoria. E agora eu quero contar uma historinha para vocês da minha infância. Infância não, da minha adolescência. Meu tempo de estudante. Eu já contei isso aqui na igreja porque ela é muito importante. Eu tive professores muito bons, escolas muito boas. Eu louvo a Deus pelas escolas que eu tive. Eu tinha uma escola que, de vez em quando, vinha palestrantes, conferencistas. E a gente ia para o Salão Nobre. Quando a gente ia sair da classe para ir para o Salão Nobre, já sabia que era conferencista. E, de repente, veio o recado, vocês vão para o Salão Nobre. Aquelas poltronas bonitas, alta, o conferencista ficava lá embaixo. E a gente tinha respeito. Quando entrava o professor, a gente ficava em pé. Todo mundo ficava em pé. E, de repente, todo mundo ficou em pé, porque o conferencista entrou. Mas eu olhava assim e não via o conferencista. Depois que todo mundo sentou, eu vi que o conferencista estava numa cadeira de rodas. Interessante, um conferencista numa cadeira de rodas. E ele falou assim, olha, a minha palestra vai ser o seguinte, até para se fazer o bem, precisa de técnicas. Vou repetir para você marcar bem. Até para se fazer o bem, precisa de técnicas. E ele começou explicando que ele era campeão de nado olímpico no internacional, ganhou medalhas, ganhou prêmios, ganhou recorde de nado raso, de crawl, de borboleta e sei lá o quê. E ele treinava não sei quantos quilômetros por dia, quantas horas por dia. Mas um dia ele estava na piscina, alguém pulou em cima dele lá e bateu aqui no pescoço e uma vértebra quebrou. E ele ficou meio desnorteado, meio desmaiado. E pegaram ele, com boa intenção, mas sem técnica, colocaram num banco de trás do carro e levaram para o hospital, pescoço mexendo, porque a vértebra quebrou, a vértebra cortou a medula espinhal, com boa intenção, e ele ficou paraplégico, porque com boa intenção fizeram coisa errada. E ele explicou outras coisas, eu estou fazendo um resumo. Queridos, para educar filho, também tem que ter técnica. Eu quero falar um pouco sobre técnica de comportamento dos teus filhos. Eu queria que vocês conhecessem um trabalho, a maioria dos senhores que estudaram já conhece, chamado Pavlov, foi prêmio Nobel de fisioterapia. Esse Pavlov, ele revolucionou o mundo do comportamento. E nós vamos colocar a foto dele aqui. Ele é um russo. Ele revolucionou o comportamento em todas as áreas. E ele começou a fazer um trabalho com cachorros. Ele batia um sininho e ele dava comida para o cachorro. Ele batia o sininho e dava comida para o cachorro. Depois ele começou a medir a quantidade de saliva que os cachorros produziam quando ele batia o sininho. Então, era uma ação fisiológica através de um estímulo sensorial. Esse bater de sininho, depois ele chamou de um reforço positivo. Toda vez que ele batia o sininho, que era o estímulo, ele dava comida para o cachorro. O cachorro aprendeu. Em psicologia da aprendizagem, isso chama condicionamento. Ele condicionou o cachorro a ensalivar quando ele batia o sininho. E você vê isso todo dia, se você prestar atenção. Quando você pega a tua faca, que vai cortar o bife lá na tua pia, e você passa na pia para amolar a faca, o gato vem correndo,
porque ele sabe que vai sobrar uma mochibinha lá que você vai jogar pela janela, etc. Ele está condicionado. Ouviu o barulho, né? Quando você vai limpar o prato, o teu cachorro também ele está condicionado. A maioria dos animais dos circos, que você fica admirado, animais adestrados, cavalos, cachorros, animais de um modo geral, eles são condicionados mediante um prêmio. Esse prêmio é chamado reforço positivo. Mas, em vez de ser um prêmio, que é um reforço positivo, pode ser um reforço negativo. Se você observou lá no circo, o elefante ele tem a orelha cortada e o domador anda com um ferrinho. Se o elefante não obedecer, ele põe aqui, você nem percebe, mas ele põe aquele ferrinho, né, com toda elegância e puxa, né? O elefante sabe que se ele não obedecer, ele vai receber um reforço negativo, né? Na verdade, com reforço positivo e negativo, nós podemos fazer o que nós quisermos de qualquer animal. Põe a gaiola aí de Skinner Box, por favor. Se você... Eu e a Márcia, nós temos 2 anos de psicologia, e nós trabalhamos com Skinner. Isso daí chama Skinner Box, é caixa de Skinner. B.F. Skinner escreveu um livro, Ciência do Comportamento. Ou seja, o comportamento pode ser medido, pode ser mensurado, é uma ciência. E nós estamos falando agora de ciência, de comportamento. Esse Skinner, ele inventou uma gaiolinha chamada Skinner Box, para mostrar para o aluno de psicologia como moldar comportamentos. Então, essa gaiola ela tem um alto-falante, tem luz, tem alavanca de resposta, tem uma grade eletrificada, tem distribuidor de comida, e lá não aparece, mas tem um de água também. Muito bem. Você pode fazer do rato o que você quiser. Primeiro, o técnico lá tem um lugar que guarda os ratos. Você que é aluno de psicologia, você tem um rato X, que é o que você está condicionando, é um rato branco, manso, vai pôr na tua gaiola, ele vai ficar 8, 10 horas sem água, ele vai estar com sede. E você vai dar só uma gotinha de água quando ele chega perto da alavanca. Ele chegou perto da alavanca, você dá uma gotinha de água. Mas não deu para saciar a sede, ele ainda está com sede. Daí, se ele relar na alavanca, você dá água. Se ele não relar, ele fica desesperado, ele quer água. Ele vai na torneirinha, mas não tem água. Relou na alavanca, você dá água. Rapidinho ele vai aprender a bater na alavanca e bebe água. Bate na alavanca e bebe água. Então, você ensinou o rato a beber água. Agora, também ali, você tem uma parte branca, uma parte preta. Se você, quando o rato vai na parte preta, você dá choque nele, que é um reforço negativo, ele corre para a branca. Ele vai na preta, você dá um choquinho. Ele leva aquele choque, ele vai para a branca. E ele vai aprender a ter trauma, medo da parte preta. Porque ele sabe que ele foi lá e levou choque, e tem um trauma, então ele vai ficar só na parte branca. Você pode pôr uma escada dentro da gaiola do Skinner Box. E a hora que o rato chegar perto da escada, você dá água ou dá ração. Ele pode estar saciado de comida também, 3 dias sem comer, está querendo uma raçãozinha. Então ele chegou perto da escada, você dá uma raçãozinha. Depois ele chegou perto, você não dá mais. Só se ele pôr a mãozinha no primeiro degrau. Daí ele pôs a mão no primeiro degrau, você dá uma raçãozinha. E ele vai aprender que põe a mão no primeiro degrau, você dá ração. Mas depois você vai... Não, só se ele pôr no primeiro e no segundo você dá ração. E ele vai aprender, vai pôr no primeiro, vai no segundo, no terceiro, e você faz ele aprender a subir a escada, a descer do outro lado. Se ele descer do mesmo lado, você não dá ração. Então você vai moldando o comportamento do animal da mesma forma que você queira. O cidadão do circo, aquele adestrador, passa um outro slide aí. Isso também é Skinner Box, é a mesma coisa. Mas observe, um tigre, que é um predador de cavalo, pressupõe que o cavalo tem medo do tigre, e pressupõe que o tigre quer comer o cavalo, mas eu posso imaginar que para o adestrador condicionar esses animais nisso, demorou muito tempo e foi de leve. Primeiro, ele colocava o cavalo paradinho e dava comida boa para o cavalo, perto do tigre. E ele colocava o tigre perto do cavalo e dava comida boa para o tigre. E depois, só quando ele colocava a patinha em cima do cavalo, dava reforço positivo para o tigre e dava raçãozinha para o cavalo. O cavalo tinha que suportar a patinha do tigre. E o tigre tinha que receber uma comidinha que toda vez punha a pata, depois as 2 patas, e mais comidinha. Se não punha as 2 patas, não recebe comida. E ele vai subindo até que ele condicionou com reforço positivo o tigre ficar em cima do cavalo. Pode ter certeza, eles estão com fome aí, ou com sede. Depois que apresentar no circo o espetáculo, eles vão receber filé mignon,
o cavalo vai receber ração, ele vai receber água, é o prêmio dele. Então, isso chama reforço positivo, reforço negativo. Quando você vê aquelas, lá nos Estados Unidos, aquela baleia, ou a foca, ou o peixe pula no adestrador, né? A foca equilibra a bola. Você pode reparar, ela pega uma sardinha, pum, e dá a sardinha na boca da baleia. Se não pular, não recebe o prêmio. Queridos, e nós poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre reforço negativo, reforço positivo. O reforço positivo aumenta a frequência de respostas. Teu filho não é um rato, nem um tigre, e nem um cachorrinho adestrado. Mas me perdoem a comparação, ele é um mamífero com sistema nervoso central muito semelhante a qualquer outro mamífero. Ele é condicionado também. E o comportamento dele é moldado, você queira ou não, por reforço positivo e reforço negativo. Portanto, queridos, quando ele faz aquela coisa boa, aquele desenho bonito, aquela criancinha fez um desenho que é horrível, você vai falar, está lindo o teu desenho, você é um artista, parabéns, coisa chique. Isso chama reforço positivo. E os teus filhos precisam disso. Você manda pedir para ele arrumar a cama. Filho, que linda, tua cama ficou muito bom. Parabéns, você guardou teu sapato. Olha, você varreu o alpendre, não tem uma folha lá, você é um especialista. É muito bom. Mas você vai dar um reforço negativo também. Olha, eu mandei você pegar teu prato, você não pôs, eu falei 2 vezes pegando teu prato, você vai ficar hoje sem celular, porque você não me obedeceu e você está sendo repreendido por um desacerto, uma desobediência. Você não me obedeceu, você vai ficar sem celular hoje o dia todo, não vai jogar. Isso é um reforço negativo. Na realidade, queridos, nós todos somos condicionáveis. Quem é da equipe de dança aqui, levanta a mão. Quando eu vejo a apresentação de vocês aqui em cima, o que vocês escutam eu falar? Eu falo a melhor equipe do mundo. E eu não estou mentindo, porque para mim é a melhor equipe do mundo mesmo. Mas eu falo, não é só pensar. Elas ficam felizes, fica ou não fica? Eu falo, a melhor equipe do mundo. Queridos, ainda bem que a Josefina não está aqui. Mas a Josefina faz uma torta de banana, que é uma delícia, é bonita. E ela, olha, ela já levou mais de 1000 tortas em casa. Eu vou te explicar por quê. Porque eu dou reforço positivo. Ela chega em casa, eu faço um escândalo. Meu Deus, coisa linda, eu pego lá, tiro fotografia. E olha, eu falo, olha, que delícia, que coisa bonita, é a melhor torta do mundo. E chega aqui na igreja e fala, Josefina faz a melhor torta de banana do mundo. E eu faço um escândalo mesmo. Se precisar, eu rolo no chão. Mas eu recebo torta de banana, você não recebe. Então, queridos, a Bíblia fala para a gente fazer o bem. Deixar as pessoas felizes. Então, não custa nada um elogio. Né? Não custa nada você falar bem das coisas que estão certas. Eu não estou sendo demagogo, falando que a torta é boa se não é boa, porque é boa mesmo. Nossa equipe de dança é boa, nossa equipe de louvor é boa. Nossos líderes são bons, eu elogio, porque merece, porque precisa. E eu não perco a chance de agradecer e de honrar a pessoa, porque é bíblico, porque é psicológico, porque você deixa a pessoa feliz e você está dando um reforço positivo. Agora, se necessário, também reforço negativo, você deve repreender teu filho e, se for importante, senta com ele, olho no olho, e você vai falar calmamente, mostrar o erro dele. Porque às vezes eles erram sem percepção nenhuma da ideia do perigo do problema. Logicamente, conforme a idade, vai ser o grau de tratamento que você vai dar. Então, é importante que a equipe técnica, eu coloquei, tem um vídeo que eu passei ontem para vocês, de um homem negro. Vê se acha ele aí para mim, por favor.
É um vídeo de menos de 1 minuto, mas fala uma verdade que eu gostaria que os senhores considerassem. Nossos filhos têm que sonhar alto. Nossos filhos têm que ser valente. Nossos filhos têm que ser guerreiro. Nossos filhos têm que ser esforçado. Eu costumo dizer que quem tem Deus grande tem que ter sonhos grandes, projetos grandes, metas grandes. Walt Disney, teu filho quer ir na Disneylândia. O sonho do teu filho é na Disney World. Minha neta vai fazer 15 anos. O pai quer uma festa? Não, eu quero ir na Disney World. E a avó está querendo ir junto também para Disney World. Mas poucos sabem que Walt Disney, na infância dele, ele levantava 3h30 da manhã, ele entregava 700 jornais até às 7 horas da manhã para dar tempo de ir na escola. Entregador de jornal. E depois ele também foi entregador, ajudou nos Correios. E para sustentar ele vendia docinho na escola dele para poder estudar. Vida difícil. E tem umas frases dele muito interessantes. Ou seja, um grande sonhador. E ele falou assim, tudo aquilo que você sonha, você pode executar. E a Bíblia fala isso, tudo é possível ao que crê. Então, o teu filho tem que ter sonhos grandes. Achou? Então pode passar, por favor. Escuta. I had a conversation with a friend one day. And we was talking about family and life. And I asked him, how do you see your kid's future? Dá para apagar a luz aí? And he said to me, my Presta bem grandfather atenção. walked 10 miles to work every day. My father walked 5. I'm driving a Cadillac. My son is in a Mercedes. Said my grandson will be in a Ferrari. But he said my great-grandson will be walking again. So I asked him, I said, well, why is that? And he said to me, tough times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create tough times. Many will not understand, but you have to raise warriors. Isso é tão importante, e que eu queria que passasse novamente e que você absorvesse. Os tempos difíceis, tempos fáceis, homens fracos, homens fortes. Porque faz muito sentido com o que nós estamos vivendo hoje. Os nossos filhos têm muita facilidade, tudo é muito fácil para eles. O celular, compra celular novo, é Nike, é roupa de marca, tudo é muito fácil. Então, vamos assistir de novo. Apaga a luz, por favor. I had a conversation with a friend one day. And we was talking about family and life. And I asked him, how do you see your kid's future? And he said to me, my grandfather walked 10 miles to work every day. My father walked 5. I'm driving a Cadillac. My son is in a Mercedes. Said my grandson will be in a Ferrari. But he said my great-grandson will be walking again. So I asked him, I said, well, why is that? And he said to me, tough times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create tough times. Many will not understand, but you have to raise warriors. Pode acender. Você tem que criar guerreiros, valentes, persistentes, incisivos, ousados, sonhos grandes, metas grandes, projetos grandes, correr atrás dos sonhos. Henry Ford disse, se você pensa que pode, Henry Ford, o criador da Ford, se você pensa que pode ou pensa que não pode, em ambos os casos, você está certo. Tem que convencer teu filho que pode, que é possível, que as coisas não são tão difíceis assim. E queria também, ao terminar, mostrar esse livrinho aqui. Um homem muito sábio, inteligente, que escreveu.
Esse livrinho tem 5 vantagens. Primeira vantagem é que ele é fininho. Se fosse de 300 folhas, você não leria de jeito nenhum. Mas em 15 minutos você lê, ele é fininho. Segunda coisa, ele é científico. Terceira coisa, ele é bíblico. Ele também é psiquiátrico. Ele é neurológico. Ele é hormonal. Ele tem princípios de sucesso para a tua vida. Não estou exagerando. Você vai lê-lo e você vai ver que eu tenho razão nisso tudo que eu estou falando. E você praticar essas coisas que são sábias, são científicas, são psiquiátricas, são bíblicas, você terá uma família bem-sucedida, você vai ensinar teus filhos nesses princípios e você vai ser feliz. Esse livrinho foi pago pela nossa igreja, custou um pouco mais de R$5. Mas se você quiser levar, se você ainda não levou, nós estamos te vendendo por R$5. Ricardo, fica de pé um pouquinho. Ele não sabe disso, mas hoje ele é o tesoureiro nosso. Você vai pegar um livrinho aqui e vai pagar R$5 para ele. Se você não tem R$5, você vai ficar devendo, você vai pagar semana que vem para ele. O livrinho está onde? Está ali. E você pega 1 ou 2 ou 3, você paga para o Ricardo. Se você tiver dinheiro, se não tiver dinheiro, você fica devendo, ele paga depois. E o Ricardo vai dar para o escritório esse dinheiro, que não é meu, o escritório que pagou a gráfica, eu só escrevi. Muito bem. Eu quero terminar, porque nosso trato era esse horário. E, ao terminar, eu quero agradecer o privilégio de tê-los aqui. Eu me sinto honrado, porque, na realidade, vocês depositaram um voto de confiança, né, na nossa fala. E o propósito é muito nobre, é que a tua família seja de excelência. Os teus filhos como flecha na mão do guerreiro. E você vai amá-los com todo o amor que você tem, sem exagero. O amor, às vezes, tem que exortar também, tem que pegar a varinha, e ele tem que ser obediente para que ele vá bem. Ele tem que te honrar para que vá bem, que seja de longa vida sobre a terra. Eu quero oficialmente terminar com uma oração, mas depois eu vou ficar aqui à vontade se vocês tiverem perguntas. A gente termina, quem quiser ir embora vai, quem quiser perguntas, eu não sei todas as respostas, mas a gente pede ajuda para os universitários e a gente pode ter um papo bom. Você pode ficar de pé um pouquinho? Muito bem. Senhor Deus e Pai, aqui tem famílias, aqui tem potencial. Através deles, Senhor Deus, filhos que podem ser grandes alavancas, propulsoras do Teu Evangelho, da ciência, da política, da medicina, da engenharia, da tecnologia. Oh, Deus amado, como são infinitos as possibilidades, Senhor Deus, que o Senhor pode fazer com os nossos filhos. E nós colocamos eles todos à mercê da Tua vontade. Antes de pertencer a nós, eles são Teus. Então, Senhor Deus, nós estamos pedindo que o Senhor vá na frente, que o Senhor os abençoe, que o Senhor toque neles, que o Senhor dê sabedoria, entendimento. Eu peço também, Senhor Deus, a nós, pais, que o Senhor dê, Senhor Deus, sabedoria dos céus, para que a gente possa educar os nossos filhos nos Teus princípios, e de tal forma que, quando crescer, não se desviem deles, Senhor. Eu, como apóstolo, pastor e um simples servo, estou abençoando cada vida que está aqui. E neles, os pais, a família, os projetos, a casa, a geladeira, o pão de cada dia, a mesa que será, Senhor Deus, um sacerdócio prático, todo dia, um altar, Senhor Deus, de comunhão, de sorrisos, de alegria. Eu abençoo cada um e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Eu estou disponível para perguntas. Se você quiser ir embora, você está livre. O livrinho está ali. A gente até vende fiado se precisar. Muito bem. Encerrados, vamos com Deus. Deus abençoe. Não falte domingo no culto.